Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. A propósito, neste último item, hoje nós trazemos um case extraordinariamente bom, um case vitorioso, cujo representante nos dá a honra da sua presença, Joildo Santos, do Grupo CRIA. Joildo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Nelson, pelo convite. Espero que a gente tenha um papo super legal e que a gente possa fazer uma troca interessante. Tenho certeza disso. O Pode Mais Empresas, ele tem uma parceria com o estúdio Canon, da Casa Canon, e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeira hora. O Joildo Santos, ele é fundador e CEO do grupo CRIA Brasil, que é um hub de comunicação de alto impacto social. O objetivo do grupo é conectar empreendedores da comunidade ao mercado e grandes marcas. Eles possuem várias frentes que o Joildo vai explicar para a gente agora. Joildo, ele é meio baiano, meio paulistano. Como é que a gente define o Joildo, hein, meu rei? É uma mistura bem interessante. Nascido baiano, mas a vida me tornou paulistano. Meus dois filhos são paulistas. Minha esposa também é baiana, mas a vida, tudo que eu construí, toda a trajetória educacional, acabou sendo aqui. A gente acostumou com esse jeito paulista de ser. E E não tem larga mais agora. É muito difícil, né, a gente se acostumar com uma outra rotina, a gente quer tudo para ontem, tudo para Que é o com nosso dia a dia rapidez, o dia mesmo, a né? dia. Lá no Grupo Cria, é isso também? É punk o negócio, o ritmo, ou vocês conseguem dosar um pouco Na mais? verdade, a nossa agência, o nosso grupo de comunicação, a gente procura funcionar de uma maneira um pouco diferente, das agências tradicionais, porque a gente acredita que se o nosso colaborador ele está bem, nós vamos estar bem. Então a gente procura dosar um pouco. É óbvio que Legal. a gente quer a loucura de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente não tem tantos braços ali, mas a gente dá um jeito, improvisa, que é a questão da inovação. E a gente tem procurado sempre trazer soluções inovadoras para o nosso dia a dia e também para os nossos clientes. Então vamos começar do começo. O que é o Grupo Cria e como é que ele nasceu? Bom, o Grupo Cria, ele nasceu de um jornal, o Espaço do Povo, um jornal que é editado em Paraisópolis desde 2007, e nós procuramos sempre trazer uma narrativa que era diferente do que era mostrado na imprensa, e ainda tem esse desafio na imprensa tradicional de mostrar que nas favelas não se tem só notícias ruins do ponto de vista do olhar que você tem. Então, a gente queria mostrar que tinha os artistas, os empreendedores, os produtores culturais, Que é um e recorte da um sociedade, né? recorte da sociedade Tudo importante que tem hoje. num bairro mais chique, Isso você pode a ter gente na pode favela ter. também. Então a gente procurou mostrar sempre que havia um outro olhar, mostrar que é possível você ter pessoas que inspirem tanto os moradores mesmo, como também a sociedade. Então surgiu o jornal, nós começamos a O produzir. jornal tem quanto tempo? Foi 2007, a gente está com 17 anos agora. A gente continua editando ele, agora mais online, a gente não tem feito a edição impressa, mas a gente atua como jornal, a gente tem dois jornalistas, tem editor, a gente procura atuar como veículo de comunicação diário. Como diria aquele famoso senador, é a modernidade. Exatamente. Então a gente tem E vocês estão procurado. antenados, né, com tudo que existe. Você me dizia que é da área de TI, não é isso? Sim, da ciência da computação. Eu tenho formação em ciência da computação e tenho usado isso para comunicação Então, e para para você publicidade. atualizar produtos, você colocar alguma coisa mais up to date, para É, você é tu- facinho, porque é o seu dia a dia de trabalho, não é é o isso? que a gente tem procurado captar as inovações, né? Então não tem como a gente correr ou fugir da inteligência artificial ou de novos modelos de negócio, de comunicação. Então, com o tempo,
a gente vai adaptando isso no nosso dia a dia e a gente tem um jornalismo diário. Com o tempo, nós fomos incluindo outros serviços ao que a agência CRIA estava fazendo, então assessoria de imprensa, publicidade, comunicação local, desenvolvimento de campanhas audiovisuais, então inclusive Tudo isso funciona no Grupo no CRIA Grupo CRIA, hoje, que é sediado em em Paraisópolis. Paraisópolis. Isso, a gente está lá em Paraisópolis, nós atendemos clientes dos mais variados tipos que você possa imaginar. Então a gente já atendeu clientes que querem se comunicar com a favela, desde a Amazon, a Google, Americanas, Avon, Obra Max, outras marcas. Que maravilha, quer dizer, mesmo essas grandes marcas, ela reconhece a expertise de vocês e sabe que se procurar a agência CRIA, que tem uma linguagem direta com aquela comunidade, ela vai ter um resultado maior, é isso? É isso, e a gente tem procurado mostrar para o mercado em geral que existe um mercado inexplorado, porque quando se olha o mercado de publicidade, é um mercado que você está disputando com tudo. Então, a propaganda que você faz Sempre na foi um mercado elitizado, não é foi não, isso, Joildo? sempre foi. E a gente tem procurado criar oportunidades e se associar também com o mercado tradicional, porque a gente não quer estar excluído, a gente quer fazer parte daquilo. Eu quero atender tanto empresas querem se comunicar com a favela, como também quem quer se comunicar com outros públicos, mas quer ser mais diverso, quer ter uma linguagem mais descontraída. Então, a gente sempre fala que nenhum universo é igual. Então, Paraisópolis é diferente de Heliópolis, que é diferente da Tiradentes, que é diferente da Rocinha. Então, cada lugar desse, a gente cria soluções para se comunicar com aquele público. Então, depende muito da demanda do cliente, a gente adapta a nossa linguagem para Hoje o atender. grupo tem quantas pessoas? Qual é o tamanho da sua equipe? Hoje, na minha equipe, tem 8 pessoas. A gente já teve Fixas. fixas, a gente teve mais gente já, mas conforme a demanda do cliente, a gente sempre escala isso e aumenta a equipe. Como foi o caso, por exemplo, da Amazon, que é um caso interessante, que a gente teve. Explica pra gente qual que é esse caso da Amazon, que é uma das gigantes mundiais, né? Sim, a gente fez uma campanha, foram 3 vídeos, um vídeo de 3 minutos e 40 e dois menores, que era o quê? Mostrando a rotina de compra de um morador. Então, mostra a família, mostra as crianças brincando e como que se faz o processo de compra, então entrando no centro de distribuição, o motoboy entregando e todo esse percurso a gente fez e a gente colocou uma equipe de 35 profissionais para atuar nesse projeto, usando equipamento de ponta, usando uma equipe qualificada, e trouxe o quê? O nosso casting, por exemplo, era todo local. Não tinha ator ali, então era todos moradores, crianças, jovens e Que adultos. legal, quer dizer, todo mundo participa, E né? a gente deixa mais dinheiro dentro de casa, deixa mais dinheiro na periferia. Então essa é uma diferença que a gente quer mostrar para o mercado, que é possível a gente atuar junto com as outras agências, as agências tradicionais, Vocês já mas fizeram causando trabalhos impacto. conjuntos, Já fizemos, a gente atende grandes agências, Leolara, em parceria. DPZ, Baila, Propeg, várias. A gente já fez Qual para. é o nível de formação do seu pessoal? A gente tem jornalista é, com qualificação universitária, tem publicitários, tem neurocientista, tem, sim, a grande maioria tudo com ensino superior e a gente tem procurado, Quer dizer, você tem uma equipe de ponta mesmo sim, para trabalhar ali. sim, e também convivência, né? Não adianta também muito a pessoa ter canudo e não ter a experiência, não ter a vida, a Não vivência, funciona, não claro. funciona. Então a Você gente, costuma puxar alguém da comunidade para esses trabalhos, e ensinando, e inserindo no mercado? sim, esse é um processo que a gente tem feito muito e a gente procura sempre incentivar que as pessoas se qualifiquem e pensem um pouco além do que estão fazendo hoje. Então, se eu faço redação ou se eu sou social media, eu posso ser outras atividades. Então, o que que eu posso complementar ali? Ah, eu sou social media, eu vou entrar para o ramo do jornalismo. Pode ser algo que complemente o seu trabalho e melhore. Então, a gente tem incentivado, a gente conseguiu, por exemplo, ofertar bolsas de estudo para os profissionais que estavam ali na CRIA, e a gente tem procurado criar outras oportunidades para que a gente melhore o nível do que a gente está entregando. Para tentar mensurar o impacto que vocês causam na comunidade.
você tem alguns indicadores? Como é que é a percepção da comunidade em relação eles abraçam a cria, eles tratam a cria como algo separado da comunidade? Como é que é essa relação? A diferença é que a CRIA é uma agência que é uma funciona como uma agência tradicional, mas que é uma agência que foi criada na favela e foi fundada por moradores da favela. É uma house de É uma Paraisópolis? house de Paraisópolis. Então a gente tá inserido nesse dia a dia. Então os profissionais que atuam ali são pessoas que estão envolvidas em algumas coisas, ou na vida social, ou São nos moradores? moradores. A maioria, alguns são moradores, outros são de fora, porque a gente quer integrar Tá. a nossa agência é o Você que o faz mercado. um A gente processo de faz um mix integração ali. social também, É né? isso, para a gente trazer a diversidade na prática. Não adianta também eu ter uma agência com 100% profissionais que são da periferia e sem ter troca, sem ter processos de troca. A gente tem procurado sempre gerar esses momentos de troca e trazer diversidade. Então, tem mulheres, tem negros, tem uma diversidade ali que a gente tem atraído e provocado sempre. Uma agência como a CRIA, ela tem outras frentes também, né? A CRIA, digamos assim, você tem o grupo CRIA, Sim. você tem a agência CRIA. Você podia explicar para a Sim, a gente gente tem quais a são? agência de comunicação e publicidade, que é a agência Cria Brasil. Então, a Tá. gente atende as agências e também atende os clientes que querem fazer atividades ou quiserem fazer campanhas nas favelas, desde uma produção audiovisual a campanhas ou veiculação também. Então, a gente tem feito muitas campanhas de OH, essas placas, mini outdoor estáticos que você coloca na parede assim. A gente faz isso para governo, por exemplo. A gente tem a Cria de Periferia, que é um negócio que a gente foca em mostrar a diversidade da produção em roupas, em brindes. Então a gente põe estampas que remetem à favela, traz a diversidade da favela. Tem a Cria de Favela, que é um negócio, que é um marketing de influência. Então a gente quer mostrar o microinfluenciador, o influenciador no dia a dia e criar oportunidades, gerar oportunidades para eles no mercado. Inclusive, a gente está produzindo um curso em parceria com uma agência que é a Air Influencers, que é para formação dos influenciadores para esse mercado, seja para ser influenciador, para ser analista, para ser outra coisa. Então a gente quer gerar oportunidades para todo mundo. Formar influencer não deve ser fácil, não, né? Na verdade, assim, é ele pegar o jeito dele e encapsular para que ele possa ter um resultado melhor. Muitas vezes a gente não consegue vender ou embalar bem o que se faz. Então é isso que a gente quer mostrar para o influenciador que está começando e que tem desejo de atuar nesse mercado. Então, Vocês têm quantos influencers hoje hoje a gente tem lá? 40 fixos no nosso casting, vamos dizer assim, Aham. mas que a gente sempre tem um banco de talentos ali, sempre tem alguma oportunidade para algum cliente pede, a gente consegue selecionar e aí a gente vai acompanhando até entregar a campanha para eles. A gente tem também uma outra frente, que é o Jornal Espaço do Povo, que é nosso jornalismo, e a gente tem procurado fazer parcerias também de conteúdo com outros veículos. A gente tem uma parceria com a Folha de São Paulo, onde a gente produz matérias sobre a periferia e é veiculado no jornal impresso, na internet. Que é muito bom, né? É muito bom e a gente faz chegar mais longe o que a gente tem feito. Então, a gente tem feito muitas matérias com eles e dando visibilidade. A gente está desenvolvendo também outras parcerias de conteúdo, que é com o Correio Brasiliense, que é com o Poder 360, que é do jornalismo. Primeira linha, sim, é o jornalismo de A gente tem primeira linha. procurado ter uma equipe boa e que a gente consiga entregar e mostrar que é possível fazer jornalismo na periferia, mas com a regra, com tudo que deve ter, né? Então, são esses alguns negócios. A gente tem marcas das favelas que a gente procura fazer registro e licenciamento de marcas. Vocês fazem isso também? Fazemos isso também. Muitas vezes as pessoas elas começam a empreender e elas se esquecem ou elas não têm cuidado em proteger o patrimônio maior, que é o nome do negócio, o nome e o logo do negócio. Então a gente tem feito, né, Uma educação empresarial, né? é isso. Então, muitas vezes a pessoa é surpreendida com uma notificação falando assim: olha, você não pode usar não, porque eu já uso em outro lugar. Então a gente tem ajudado a fazer isso. Imagino que vocês devam ter uma área jurídica também Sim, atuante, né? sim, sim. Então tem alguns
alguns advogados que cuidam da parte de registro e de patente também, e que cuida basicamente desse processo de educação também para os empreendedores. A gente tem algumas marcas registradas já, e desenvolver esses negócios, porque ele pode ser licenciado. Então, a gente pode ter uma marca de feijão que é um negócio de culinária, por exemplo. Então, a gente tem procurado criar oportunidades, ainda está em desenvolvimento isso, mas a gente quer muito que aconteça. E tem uma última área, que é a área que é o Instituto CRIAS, que esse é um instituto de pesquisas e também é uma área de qualificação profissional, é o nosso braço social também, que tem qualificação profissional em tecnologia e comunicação. Então, hoje a gente está fazendo um curso em Belém, em Recife, com 40 mulheres em cada local desse, onde a gente vai buscando qualificar em introdução à informática, inteligência artificial e programação. Então, são as áreas que o grupo hoje atua, e a gente também atua, claro, criando projetos especiais, depende muito do que o cliente precisa, a gente sempre agrega outros profissionais e desenvolve aquilo ali. O grupo funciona na raça ou recebe algum tipo de subsídio? Na raça, como qualquer empreendedor desse país, a gente tem matado 10 leões por dia, mas é isso que é a vida do brasileiro empreendedor, e a gente tem procurado sempre criar oportunidades e também dar oportunidades para outros. Do ponto de vista internacional, vocês foram procurados já por alguma ONG, por algumas empresas, Basicamente, o que a gente fez para conhecer o trabalho de vocês, para já tentar teve, interagir? já teve algumas visitas já, porque o espaço que a gente está, ele recebe muitas visitas de pesquisadores e tal, mas a gente também tem provocado. A gente foi, há 2 anos atrás, fez uma exposição em Nova York, na Semana das Favelas em Nova York. Então foi a exposição Olhares do Brasil, Olhares das Favelas do Brasil. E como é que foi? E teve bastante repercussão, a gente expôs fotos de fotógrafos das favelas, mostrando um olhar com uma estética diferente do que as pessoas esperam de fotos da favela, achando que vai ser uma questão de vulnerabilidade, uma questão de precariedade, e a gente quer mostrar um outro lado, que é a questão das crianças, juventude, o desenvolvimento e tudo mais. As pessoas se surpreendem quando veem o trabalho que é feito Elas ali em Paraisópolis? não imaginam que a gente vai zelar O tanto. tamanho, a profundidade. Exato. Então a gente tem uma preocupação de entregar o mesmo padrão que receberia fora. Porque uma coisa que eu falo sempre é assim, você pode me contratar por uma questão social, mas vai parar naquele primeiro trabalho que você vai me contratar. Agora, se você vai me contratar porque tem uma entrega que você precisa, e além disso tem a questão social, que não vai ser dissociada nunca, é, tá ok. Aí não vou Quer dizer, brigar. não é caridade, é Não é business caridade, é mesmo, né? trabalho, é business, é negócio sendo feito, e a gente quer entregar o melhor possível e ter os melhores resultados possíveis. Qual é o faturamento do grupo hoje? Você tem uma estimativa? A gente não costuma falar sobre faturamento, porque Mas isso é uma questão vocês, estratégica para o. bom, vocês trabalham no Azul? Trabalhamos no azul. Tentamos sempre viver ali, mas é difícil. Porque como a maioria das agências, ou a maioria dos negócios de comunicação e de publicidade, a gente sempre vive ali num caminho que é sempre buscando margem, sempre buscando baratear em algumas coisas, mas a gente não pode pecar na qualidade. Então isso acaba Quer dizer, a luta que o empreendedor tem em é qualquer isso, lugar, né? é isso, é imposto, é custo fixo e tudo mais. Estamos encerrando aqui o primeiro bloco e aguarde porque tem uma conversa bastante interessante ainda no nosso segundo bloco. Até já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com o Joildo Santos, o CEO do Grupo CRIA. Nós estamos falando de comunicação na favela, nós estamos falando de valorização,
de integração, falamos de inovação, de sustentabilidade, enfim, a conversa é ampla e ela abre bastante, dependendo da forma que a gente explorar. Não temos todo o tempo do mundo, não pretendemos esgotar o assunto, mas apenas tirar uma foto de momento, uma Sim. foto assim, em preto e branco mesmo, bastante real, bastante afirmativa, eu diria. Para quem não conhece o mundo de favela, e eu confesso que eu me surpreendi por um número e quero passar esses números para o Joildo para ver se ele avaliza. Hoje nós temos uma população entre 19 e 20 milhões de habitantes nas comunidades do Brasil inteiro, que movimenta algo em torno de 200 bilhões de reais por ano. É esse mesmo o número? Esse eu acho que está desatualizado, inclusive, porque são dados do ano passado e o Brasil, apesar de não estar crescendo como as pessoas gostariam, está crescendo e as periferias com a educação melhorando, com o empreendedorismo tendo outras oportunidades, com questões de financiamento, investimento com mais acessíveis, ela cresce muito. Então, hoje as favelas são 13, mais de 13 mil favelas que tem no Brasil e movimentam 200 bilhões. As 10 maiores movimentam 8 bilhões. É muito dinheiro. Então, às vezes as pessoas esquecem que há um local concentrado de pessoas consumindo, e são pessoas. Não só, muitas vezes a gente só lembra do número do financeiro, do econômico, mas são pessoas que vestem roupa, calçam sapato, abrem conta em banco digital, em banco normal, mesmo nessas questões, Compra celular, compra precisa de celular, lazer, é, mobilidade. vem a questão de consumir como uma seção social, então querem comprar coisas originais. Muitas vezes a gente associa isso a questões de pirataria. Não é, não é a realidade. É um número muito maior de pessoas que, mesmo na dificuldade, usam cartão, juntam dinheiro, compram um tênis mais caro, dá um jeito ali, porque isso mostra um pouco da ascensão social que ela está conseguindo e mostrando que ela está se dando bem. Então, é um processo de crescimento e as marcas hoje têm olhado para isso, muitas marcas, inclusive, que até no passado não valorizavam isso, mudaram um pouco sua percepção. Vou te dar um exemplo, o exemplo da Lacoste, que é uma roupa que nasceu para ser roupa de tenista. E no Brasil é usado como uma forma de ostentação na favela. Então os funkeiros adotaram isso e as pessoas passaram a consumir muito. E o que acontece? É muita coisa original. Então a pessoa quer se sentir incluída e que ela é capaz de comprar, ela pode comprar. Então o mercado, E ele, aí ela faz um esforço extraordinário para adquirir grandes marcas, é isso? grandes marcas, procura se inserir em espaços que ela não teria acesso, e é um processo de mostrar que está se desenvolvendo, está melhorando o nível. Então você vai em determinados comércios, estabelecimentos dentro das favelas, eles têm estrutura tão melhor quanto os que tem fora. Então você vai entrar em restaurantes que você não sabe se você está na Paulista, se você está no Brooklyn, aqui em São Paulo, se você está em Paraisópolis, uma academia com estrutura, com equipamento novo, com personal trainer, com... Então, assim, e eu costumo falar que o que você perguntar para mim, eu consigo te falar aonde tem um estabelecimento dentro de Paraisópolis que vai te atender, desde esteticista a câmbio, a inglês, a qualquer coisa. Hoje, Paraisópolis tem que tamanho? Qual é a São população? 120 mil habitantes e é a segunda maior de São Paulo. Hoje no Brasil seria a sexta ou quinta, porque os dados ainda não estão. Só Paraisópolis movimenta quanto? Em Mais, termos de mais de econômico? 750 milhões de reais, 750 milhões de de reais. reais. Se fosse um orçamento de uma cidade, seria bastante coisa. E é assim, a economia local ali é efervescente. São E quatro. 120 mil pessoas também é maior do que muitas Se cidades no fosse, próprio Brasil, se né? fosse uma cidade, seria uma das 300 maiores do Brasil. Estaria entre as 300 E maiores? do estado de São Paulo seria a 46ª maior cidade. Então, assim, é um mundo ali. Então, a gente tem 4 bancos, a gente tem 3 unidades básicas de saúde, mais de 60 ONGs atuando, Casas Bahia, assim,
O que você me falar, eu consigo te mostrar. Quer dizer, só precisava de uma estrutura de comunicação adequada para organizar todo esse A gente fluxo tem de procurado informação, né? fazer com que as pessoas se comuniquem com esse público, que fujam do estereótipo, porque é fácil cair no lugar comum e pensar que falar gíria tá integrado, ou que pegar algum sambista, ou um funkeiro, ou alguma mulher sem roupa vai tá integrado nesse universo da favela, e não é. Lá onde tem mais diversidade, com certeza concentrado, porque tem muita gente de muitos lugares do mundo ali, não só do Brasil, do mundo todo. Então, a gente tem procurado desmistificar, porque vira uma coisa meio mítica mesmo. Falar assim, olha, é tudo cor-de-rosa. Não é assim. É óbvio que Não tem é assim, não. problemas e Deve ter problema de violência e segurança também, não tem? tem com certeza, como qualquer lugar em São Paulo, no Brasil, e os moradores lidam com isso todos os dias, mas a percepção de segurança de quem mora na favela, ele é maior do que quem mora fora da comunidade. Você vai ver pouquíssimos casos de alguns tipos de crime comuns em outros locais, você não vai ter ali. Então, a percepção do A morador favela é segura. é segura do ponto de vista do convívio e de algumas coisas que você não ocorre ali. Então, assim, tem um espírito muito de comunidade e as pessoas têm orgulho de comunidade, mas não é orgulho de passar dificuldade, de estar em cima do córrego, é orgulho de se ajudar, de se apoiar, de crescer, de mostrar que é possível fazer diferente. Você pode dizer que, vamos, para pegar um corte, vamos dar um corte no ano 2000. Nos últimos 24 anos, digamos assim, ah, a favela evoluiu? Mudou muito. É outra realidade. Hoje você não tem rua sem asfalto, você tem regularizado 100% de energia elétrica, água, saneamento quase 100% captado. Tratado não, captado. Então, assim, hoje é outra É um realidade. bairro, está urbanizado. A gente foge um pouquinho da nomenclatura porque a gente acredita que vai ser bairro quando tiver tudo que um bairro tem. Então a gente não tem, por exemplo, casa de cultura, a gente não tem, tem um campo de futebol, mas é o único espaço de lazer que tem. Então, assim, a gente quer que seja regularizado os terrenos, né? Regularização fundiária é muito importante para dar acesso a investimento, a financiamento, a uma série de serviços que a cidadania completa vai trazer. Então, para a gente, o nome que for usado, comunidade, favela ou bairro, só vai estar completo quando tiver acesso ao que a sociedade no geral tem. Então, isso envolve a segurança, serviços de saúde, educação, cultura, é tudo. Então, e não só de Paraisópolis, mas as favelas do Brasil todo passa por essas Era dificuldades. o que eu ia te perguntar, Joildo. Como é que é a interação de vocês com outros núcleos? Por exemplo, vocês conversam com Heliópolis, vocês conversam com alguma comunidade na Zona Norte, na Zona Sul? Então, a gente tem atuação basicamente através dos serviços que os nossos clientes pedem. Então, a gente tem, por exemplo, campanhas que a gente está fazendo em que precisa ter uma atuação mais municipal. Então, a gente tem que ter influenciadores de outras regiões. O próprio curso que eu falei de tecnologia, a gente está fazendo no Nordeste com mulheres em Recife, em Belém, por Mas vocês locais. têm núcleos locais? A São gente atua, ONGs, governo? O que que é? a gente atua através de empreendedores locais e também de organizações sociais. No caso de Recife e de Belém, são duas organizações sociais que estão lá e são o nosso braço para que a gente consiga fazer essa entrega acontecer e respeitando a questão local. Então a gente leva um pouco da nossa experiência, mas a gente sempre respeita o que o local tem para adicionar, para incluir, porque não existe receita de bolo pronta. Não dá para pensar na favela e achar que o que funciona em São Paulo funciona no Rio, funciona em Minas. Não é, é diferente. Até o nome que chamam as comunidades são diferentes. Então, vai para o sul, vai chamar de invasão, vai para o Nordeste, vai ser outra coisa. Então, a gente tem que se adaptar àquilo ali. E essa questão da inovação é algo que está no nosso DNA. A gente precisa respeitar o local. O que é mais fácil você projetar dentro de uma favela? Um artista plástico, um cantor,
um intelectual, um trabalhador criativo? Que tipo de perfil você consegue identificar mais fácil? Olha, esses perfis todos eles têm grande visibilidade, porque se você for para o Porque o mercado, artista plástico ele nasce em qualquer lugar do mundo, sim, em qualquer hospital ou fora dele, né? sim, e depende muito de Assim como um jogador de se ele futebol e alimenta, se ele etc. alimenta também esse talento que ele tenha. Então a gente tem alguns artistas que tiveram algum tipo de visibilidade, mas depois eles acabam assim, chegando num ponto e falam assim, eu não vou mais fazer, não vou dar tanta energia para isso, vou continuar a minha outra carreira aqui. Vira como uma coisa secundária. Tem um artista em Paraisópolis, que é o Berbela, por exemplo, que ele é um mecânico. E ele é um escultor que usa peças de carro, de moto para fazer esculturas, obras lindas. Inclusive, ele é ele montou as peças que estavam na abertura de I Love Paraisópolis, por exemplo, que foi uma novela que contou um pouco do misticismo de Paraisópolis. E a gente sabe que é uma obra de ficção, então a gente não espera se enxergar a realidade ali, mas deu a oportunidade de mostrar alguns talentos, de mostrar algumas coisas que existem em Paraisópolis e em outras comunidades também. Então a gente tem dar visibilidade para isso não é tão simples, porque a gente precisa ter os meios de comunicação, precisa ter abertura na sociedade, mas que existem e muito lá. E as empresas, como é que elas se interrelacionam com a favela? Elas procuram fazer algum recrutamento específico? Elas procuram desenvolver algum projeto social? Como é que é a relação da empresa Tem atuações diferentes, pública né? e a empresa privada, É, evidentemente? tem atuações diferentes. Algumas empresas elas procuram fazer algo mais robusto e aí eles vão para uma questão social, mas também para o negócio, porque isso é importante ficar claro que se não houver retorno financeiro de qualquer natureza, seja de imagem, seja de marketing, seja de faturamento de fato, eles vão fazer uma campanha e vão embora. Então ele precisa ter algum retorno palpável e que justifique aquele investimento, nem que seja só em imagem. Então, fugindo um pouco também, porque assim como tem o greenwashing, a gente também tem falado que existe o favela washing. Você faz uma ação e aquilo limpa, entre aspas, a sua imagem, que você é diverso, porque aí você faz uma campanha que tem um negro, uma mulher negra lésbica. Aí você já atendeu Ou várias. faz um relatório corporativo, dedica 2 páginas para a favela, põe 2 fotos estouradas, bonitas lá. Não, tá aqui a minha ação E social. basicamente Começa e termina ali, né? é, sim, a gente não quer que tenha isso, mas muitas vezes vai começar nisso. Pode ser que seja necessário que as empresas elas achem que tem que fazer uma ação pontual para ter, assim, ser politicamente correto, vamos dizer assim. Não é o ideal, mas muitas vezes, assim como no greenwashing, precisam de ações pontuais para você começar a gerar, tirar o estranhamento e virar normal, virar a questão. É natural fazer campanhas na favela, é natural ter uma mulher com cabelo crespo, ou ter um homem que é gay, ou ter um asiático com cabelo pintado de loiro. Não tem problema algum ter isso nas nossas campanhas. Então a gente tem procurado provocar isso e existem várias, assim, você perguntou o que as empresas têm feito, tem vários formatos. Tem empresas que vêm, querem fazer um lançamento de um produto para a favela e recrutam mão de obra local para vender aquele produto, isso ok. E tem outras que simplesmente querem fazer o quê? Eu quero fazer o lançamento de um relatório de sustentabilidade. Vai lá e faz isso e vai embora. Então, há vários modelos. E a questão do poder público, eles acabam sendo mais pontuais, porque existe uma atuação mais institucional no território por meio de escolas, postos de saúde, os atendimentos de bombeiro, de polícia e outras questão ambiental, mas é uma atuação um pouco ainda pontual, de fato, assim, é claro, nos atendimentos, acaba tendo uma atuação mais direta com a população, né? O,
O morador da favela hoje, ele se sente integrado a uma cidade como São Paulo? Eu acho Ou você acha que ainda falta que esse é o muito? desafio, porque muitas vezes os serviços da cidade não estão disponíveis para esse morador que está ali. Então, assim, é fácil a gente falar, olha, Mas já foi pior. já foi pior, foi muito pior. Agora melhorou, mas Até por aquilo que você falou, em termos de só o BS, você disse que tem três em tem 3 Paraisópolis. UBSs lá. Então, o que acontece? Escola, 13 escolas, 60 ONGs, mais tem em... quase mais ONG do que gente lá, hein? Não, 60 ONG é bastante tem lá, mais de não? 60 ONGs. Eu tô falando um número que é dos anos 2000, para você ter noção. Então, tem organizações lá que tem várias outras organizações dentro delas. Então, o que acontece é assim, o morador, para ele ter acesso à cidade, ou ele vai ter um custo, e aí todo mundo vai ter, não importa que é de Paraisópolis, de Heliópolis, da Vila Prudente ou de onde for, ele tem um custo para acessar isso. E muitas vezes é o seguinte, o custo para esse cara que mora na favela é um custo que ele já gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar para o trabalho, ele não tem tempo de ir no teatro às 9 horas da noite, mesmo que seja de graça. Não consegue, né? Ele não consegue acessar a cidade. Então, assim, a gente até fora do ar estava falando sobre questões de transporte aqui. Muitas vezes a mobilidade é um fator significativo. Então, não tem metrô para todo mundo, Mas metrô isso independe de morar em favela. não, Qualquer lugar. para todo mundo, é para periferia, para o centro, para qualquer lugar. O acesso à cidade é um desafio que qualquer governante precisa colocar no seu plano e executar, independente do que vai fazer. É metrô, coisas alternativas de transporte, trazer mais serviços mais perto das pessoas, né? Já que nós respiramos um, um período eleitoral, eu vou te fazer a seguinte pergunta, uma perguntinha bem simples. Se você fosse prefeito de São Paulo, o que você faria para a favela hoje? Eu regularizaria todos os terrenos das favelas. Eu daria o título de a escritura para as pessoas terem a segurança jurídica e terem a garantia de poder não serem removidas dali, terem segurança para poder empreender, para poder criarem sua família. Acho que hoje é um grande desafio. Tem outras Seria o Porto coisas, Seguro, né, para começar. exatamente, tem outras coisas que são importantes também, que é melhorar a questão da habitabilidade, né, ventilação das casas, muitos lugares ainda não tem saneamento básico adequado, mas a questão da segurança jurídica e o Porto Seguro de você ter um É documento dizendo fundamental. que você é dono de onde você está pisando é fundamental. Nós vamos deixar aqui no nosso GC o endereço, mas diga para gente quem quiser acessar o grupo Cria, qual é o Instagram, qual é a rede social mais fácil de acessar. Bom, a gente tem um site que é o grupocria.com.br. No Instagram a gente está Cria Brasil Comunicação, sem acento, tudo Tudo junto. junto. Cria Brasil Brasil Comunicação. Comunicacal. Ok. E tem o meu arroba que é o Joildo. Só Joildo. Só Joildo? Muito obrigado, Joildo. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho e eu espero vê-lo em breve comentando algum novo prêmio que vocês estão carregando agora, hein? Obrigado pelo convite. Sempre à disposição de Pode Mais Empresas, o Nelson. Foi uma honra estar aqui. Grande abraço a você, a toda a comunidade de Paraisópolis. E você continue com a gente, que vem bem mais assuntos no nosso Pode Mais Empresas. Obrigado.